Pronto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos então começar nosso webinar de hoje. Antes de começar nosso webinar, eu queria primeiro alertar que ele está sendo gravado, tá bom? E vocês vão receber nos próximos dias o link para poder assistir ele, juntamente com os slides também, ok? Todos os participantes estão em modo mudo e se tiverem dúvidas, podem, por favor, utilizar o nosso chat, que nós iremos responder as perguntas no final do webinar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Nosso webinar Gestão de Acesso Privilegiado, os passos para implementar o ciclo de vida do PAN. E aí, o que é que a gente vai tratar hoje, tá? Primeiramente, a gente vai ver o cenário de cibersegurança, né? Como é que está esse contexto hoje, ainda mais considerando aí Covid. Vamos também introduzir aí o conceito de credenciais privilegiadas, né? E aí, já entrando na proteção e na gestão do acesso privilegiado, né? Que é o que a gente chama de PAN. E aí, a gente vai trazer o que é que a gente enxerga de abordagem de PAN ideal para uma organização que queira garantir aí a segurança de credenciais privilegiadas. E aí, vamos trazer também aí os benefícios e resultados que a gente vai ter com essa implementação, tá bom? Então, primeiro, a gente está trazendo aí um contexto de transformação digital, né? E aí a pandemia veio aí potencializar essas mudanças que nunca foram tão grandes e rápidas. É o velho jargão aí, inovar ou morrer. E aí, essa transformação digital que agora está sendo acelerada pela pandemia se tornou aí mais que uma tendência, né? É um imperativo de negócio para que as empresas permaneçam competitivas, consigam entregar valor aos seus clientes e aí para que consigam obter todas as vantagens, né, de tecnologias como cloud, IoT, desenvolvimento. Essas organizações, elas devem executar seus investimentos em cibersegurança, conformidade e também identidade de usuário, para assim conseguir mitigar riscos de negócio associados à transformação digital. E aí trazendo, segundo o Gartner, né, os negócios que mais devem crescer no período de pandemia do Covid-19. Olha aí, a gente vai ter cloud, serviços de TI, segurança, desenvolvimento também. A gente aí está num contexto de DevOps, né, de desenvolvimento, de segurança, de DevSecOps. Então, isso daí a gente já falou em outros webinars. Se vocês derem uma olhada no nosso canal no YouTube, vocês conseguem puxar esses webinars que a gente trata especificamente sobre isso, tá bom? E aí, a gente tem um mundo com cada vez mais credenciais. Quantas credenciais você tem? Já parou para contar? Estima-se aí que o mundo possui mais de 300 bilhões de senhas para proteger atualmente. Você contribui para quantas dessas senhas? Como é que você gerencia suas senhas nesse novo contexto, né? E dentro das organizações também. Aqui a gente traz números para a gente entender aí como as credenciais privilegiadas são importantes dentro do ambiente. Então, segundo aí estudo recente da Verizon, eles fazem um relatório completo, né, de investigação de vazamento de dados, de incidentes de segurança. 45% dos ataques hacking, né? E aí hacking são todos aqueles que ou utilizam credenciais roubadas, ou brute force, ou aquelas técnicas também que exploram vulnerabilidades, ou então de backdoor. Todo esse tipo de ataque é considerado hacking, tá? E 80% desses ataques hacking, ou seja, dá aí uma média de 36%, 37% dos ataques pesquisados utilizaram credenciais roubadas ou obtidas através de força bruta. Então, como a gente tem aí quase aí um terço dos ataques cibernéticos envolvendo credenciais roubadas, é um percentual bem alto. Então, é bem importante a gente assegurar. E aí a gente tem mais dados, como a gente falou, 37% dos ataques envolveram credenciais roubadas. E aí, dentro do universo de estudo de custo, né, de um ataque cibernético,
enquanto a média do relatório da IBM, né, Cost of Data Breach Report, é um relatório também super conceituado, traz bastante insights. Enquanto o custo médio geral dentro do relatório foi de 3,86 milhões de dólares, os ataques que envolveram credenciais privilegiadas foram aí de 4,77. Então, um número mais significativo do que a média do universo pesquisado. E aí a gente trazendo para o universo para um contexto, né, de pandemia, de Covid, a gente vai ter aí a indústria médica, que é aquela que tem o maior custo médio de vazamento. Então, olha só, enquanto o custo médio geral é de 3,86, a indústria médica ela é quase o triplo do custo geral. Então, como é importante, não sei aí quantos participantes aqui desse webinar são da área de saúde, mas se forem, é um bom momento aí para a gente avaliar a proteção das credenciais dentro desse universo, tá? E aí, a gente começa a trazer as notícias, né? Da realidade. Vamos trazer a realidade aqui. Primeiro, a gente teve o caso aí do Banco Estado, em setembro, um banco chileno que foi obrigado aí a fechar todas as suas agências após um ataque de ransomware. Então, imagina o impacto na operação de uma empresa dessa. Você tem que fechar todas as suas agências, você tem que criar um plano de contingência. Então, por causa de um ataque de ransomware, envolvendo provavelmente a escalação de privilégio. E aí, a princípio, o banco que planejava abrir as agências e atender aí o público de forma imediata, ele teve que fazer isso, só que de forma limitada. Então, eles determinaram aí que todos os escritórios deveriam permanecer fechados até que o problema fosse resolvido. Só na terça-feira, o banco conseguiu, na terça-feira, ou seja, o ataque aconteceu no sábado, e aí, na terça-feira, apenas 164 das 416 agências do banco haviam sido abertas. Tá? E aí, só para a gente entender aqui a relevância do Banco Estado dentro do Chile, dentro do Chile, eles possuem 13 milhões de clientes. É o terceiro maior banco dentro do Chile. Aí, a gente tem a invasão ao STJ, né? Esse ataque aí que atingiu diretamente os e-mails da Corte Superior, além dos processos do tribunal, destruiu aí aproximadamente 1.200 máquinas virtuais, além dos backups dessas máquinas virtuais. E diante desse ataque, o STJ interrompeu as atividades, pelo menos aí os prazos até o dia 9 de novembro, e aí todas as sessões de julgamentos foram paralisadas. Olha o impacto que isso traz na vida das pessoas. E aí todas, enquanto as investigações estavam acontecendo, ninguém conseguia trabalhar direito, e aí os acessos só foram restabelecidos aí 15 dias depois do ataque. Depois, a gente tem aí mais um ataque dentro do Brasil, então aí de acordo com o estado de São Paulo, dados pessoais aí de mais de 16 milhões, e aí alguns dias depois foi descoberto que esse escopo era muito maior, e aí estava na casa dos 200 milhões, foram expostos indevidamente, inclusive aí o do nosso presidente da República. Isso ocorreu aí, segundo o estado de São Paulo, por uma falha de segurança que deixou as senhas de acesso públicas. E aí as senhas permitiam acesso a dados como CPF, endereço, telefone, doenças pré-existentes, de pelo menos aí 16 milhões de pessoas em todo o país, segundo o estado de São Paulo. E aí a gente tem, dentro do contexto de cibersegurança, quem ainda não ouviu falar de Zero Trust, dá uma procurada, porque é um assunto bem quente no momento, desde o ano passado, e aí agora, inclusive com as migrações, né, nesse contexto de crescentes ameaças cibernéticas, como insiders, e aí dentro do universo da pandemia também a migração dos ambientes para os ambientes distribuídos, né, as equipes remotas, gerou um movimento aí nos últimos anos de uma migração de modelos de confie mais verifique. Nesses modelos confie mais verifique, você tinha um perímetro de segurança, né? Então você conseguia proteger aquilo que tivesse fora e liberar mais o acesso de quem estivesse dentro, mas hoje em dia, com essa dinâmica aí, é impossível.
Inclusive, aí a gente tem a Forrester, que criou que eles desenvolveram, né, meio que um framework que eles chamam de Zero Trust. O próprio Carta do Gartner e o BeyondCorp da Google também são exemplos de políticas baseadas em Zero Trust. E praticamente qualquer organização que se preocupe com a continuidade dos negócios precisa, né, usar soluções de segurança cibernética para garantir aí a proteção desse, não só do perímetro de segurança, né, que ele não existe mais, mas de todo o seu ambiente, né. Defender esse perímetro não é mais uma estratégia eficaz, exatamente porque tanto os internos quanto os invasores mal intencionados aproveitam a falta de proteção no perímetro de segurança, né, na área confiável, para abusar do privilégio, concedidos aí por credenciais, e aí obter de maneira indevida acesso a sistemas corporativos, né. Esse movimento aí foi mais intensificado com a migração para os trabalhos de modelos de trabalho remoto, introduzidos aí com a pandemia, né? De acordo com o estudo realizado pela Forrester, mais da metade, 52% dos entrevistados, disseram que a crise afetou a forma como os clientes faziam negócio com suas organizações. 52% também indicaram que o Covid, a pandemia de coronavírus, causou uma mudança no modelo de trabalho distribuído. E também a Covid definiu uma nova superfície de ataque para vários atores de ameaça. 58% das empresas, né, que foram entrevistadas dentro desse survey da Forrester enfrentaram aumento na tentativa de phishing, enfrentaram aumento na tentativa de phishing, e também os ataques de ransomware afetaram 29% dos entrevistados. E aí a gente tem visto bastante de insiders, né? Então a gente está num ambiente aí que ele é confiança zero, e aí você tem os atores mal intencionados, que é exatamente o motivo pelo qual você precisa ter esse ambiente baseado em confiança zero, em Zero Trust. Aqui a gente tem um exemplo, o maior exemplo de insider, né? O Snowden, e aí sem querer entrar no mérito das ações que ele executou, mas ele era um cara que ele tinha todo o acesso, todos os acessos legítimos, né? Ele não tinha nenhum acesso indevido. Todas as ações que ele fez estavam de acordo aí com as políticas, pelo menos assim, as políticas de acesso, né? Ele tinha os acessos corretos, ele não fez nenhum tipo de técnica de hacking, ele apenas foi um ator mal intencionado, como a gente costuma falar, né? E aí a gente está falando da era da privacidade. Crescente quantidade de dados, você tem aí mais credenciais, e aí a gente tem, ao mesmo tempo, novas regulações e sanções que foram criadas exatamente para garantir a proteção dos dados, né? Porque dados, a gente tem o jargão de dizer, a gente costuma dizer que dados são o novo petróleo, e tem um valor imensurável. Olha a quantidade de ações que estão acontecendo agora, esse escândalo da Cambridge Analytica, quanto foi que isso nos gerou de custo aí para o Facebook, né? E são novos desafios também para o time de segurança. Então, a gente tem aí, trazendo para o nosso universo, a LGPD, que ela já está aí em vigor desde o mês de setembro, agosto, setembro. E aí a gente tem também a GDPR. E aí, lembrando que no caso da LGPD, chega a ser 2% do faturamento a sanção ou 50 bilhões de reais, o que for menor. No caso da GDPR, é o que for maior. Então, ele é 2% do faturamento, podendo chegar a 4%, se foi detectado que é uma infração grave, muito grave, ou então 10 milhões de euros ou 20 milhões caso a sanção seja grave, caso seja o incidente seja grave. E, além disso, a gente não está falando só de conformidade com legislações. A gente está falando também de conformidade com frameworks, com políticas, com boas práticas de segurança. Então, aqui é só a gente trazendo 2 exemplos. A gente vai ter o SysControls, né? O SysControls, para quem quer implementar efetiva cibersegurança, é um bom guia.
eu recomendo bastante a utilização do syscontrols, assim como o framework de cibersegurança do NIST, mas aí trazendo aqui o syscontrols, a gente vai ter um controle específico falando sobre o uso controlado dos privilégios administrativos, tá? E além disso, a própria IPA, né, e se tiver gente da indústria de saúde assistindo aqui o webinar, o próprio IPA fala sobre direitos e privilégios que eles devem ser concedidos com base em um conjunto de regras de acesso que a entidade, né, a organização, é obrigada a implementar. Então, é ainda um setor que não tem uma maturidade muito boa em segurança cibernética, apesar do momento que a gente tem vivido atualmente, né, de aumento de dados de pacientes aí sendo transmitidos, sendo processados. Então, a gente ainda vê pouca maturidade do setor médico em cibersegurança, tá? E aí, falando de credenciais privilegiadas, a gente já viu aí como é importante proteger os privilégios dessas credenciais. Então, agora vamos entender o que são credenciais privilegiadas. Então, elas tratam, credenciais privilegiadas podem ser contas de usuário, né, contas pessoais, e aí elas podem ser contas administrativas locais, né, domain admin, administradores de domínio, pode ser um usuário privilegiado, e pode ser também um terceiro, que precisa de privilégio para poder executar as ações dentro do ambiente. E, além disso, a gente tem aí um aumento nas credenciais de máquina e de aplicações. Então, são credenciais impessoais, algumas delas aí são hard-coded, ou seja, elas são chumbadas, são, às vezes, credenciais em código, né? Então, a gente vai ter aí contas de serviço, contas de aplicação, credenciais DevOps, muita credencial DevOps aí sendo embutida em código fonte, e também Secrets DevOps, tá bom? São esses aí os tipos de credenciais privilegiadas. E aí, quais são os riscos que estão associados aí a credenciais privilegiadas? Primeiro, a gente tem aí o abuso de credenciais privilegiadas, também o abuso de privilégios por usuários não autorizados ou terceiros, que é o caso do Snowden, né? Se a gente fosse tratar aqui em classificar um incidente. A gente tem roubo de credenciais por agentes maliciosos e a gente tem também a utilização acidental de privilégios por usuários, né? Que a gente chama também de abuso de privilégio. E aí, falando sobre identidade de máquina, né? A gente tem aí um aumento, já falou sobre o aumento dessa quantidade. Então, aí só dispositivos conectados. Em 2020, o Gartner estima em 20 bilhões, e aí esse número deve aumentar 20% em 2021. Então, é tendência, necessidade de proteção de dispositivos conectados. Endpoints, e aí a gente tem IoT, IoT industrial, todos esses temas aqui a gente já falou em algum momento nos webinars. Então, dá uma olhada no arquivo do YouTube que vocês vão encontrar. E aí, a gente tem a gestão do acesso privilegiado. Então, aqui é um diagrama para a gente entender como é que funciona, qual é o funcionamento do Senha Segura. Então, basicamente, aí a gente vai ter uma solução, né, que vai permitir a proteção de credenciais privilegiadas, para assim a gente conseguir prevenir o abuso de privilégio. O problema, nesse caso aqui, é a falta de controle sobre credenciais privilegiadas, que impede a governança dessas credenciais e aumenta também a superfície de ataque, que aumenta também o risco e as chances de um ataque cibernético. A solução aí, nesse caso, é gerenciar adequadamente todas as credenciais privilegiadas, criando aí esse processo de autenticação, autorização e governança para os usuários, né? Então, a gente tem aqui, você tem o esquema do Senha Segura realizando o acesso direto ao dispositivo, né, que pode ser um dispositivo em nuvem, uma mídia social, um servidor, um dispositivo de rede, uma aplicação, um banco de dados. E, além disso, o Senha Segura, ele permite toda a autorização, ele funciona como um proxy de acesso, isso com todas as ferramentas, né, de ciências, log, análise de ameaça, rastreabilidade, alertas. Além disso, integra com a AD,
para poder a gente fazer a autenticação de usuário. E, além disso, trazendo aqui um dos controles lá do syscontrols, a gente tem aqui algumas funcionalidades que o Senha Segura auxilia a conformidade com esses controles. A gente vai trazer um pouco mais aqui as funcionalidades deles. A gente tem também a solução Senha Segura Go, que o Senha Segura Go é elevação de privilégio, né? Então, se a gente for pensar nesse diagrama aqui do Senha Segura, o usuário ele está aqui com o dispositivo dele, e esse dispositivo daqui seria esse dispositivo aqui nesse diagrama. Então, você tem basicamente aí o Senha Segura Go, ele auxilia a prevenir abuso de privilégios em endpoints tanto Linux quanto Windows, então a gente tem as duas versões também, controlando aí os privilégios das credenciais privilegiadas. Nesse caso, o problema que a gente tem aí é a falta de controle das credenciais administrativas em estações de trabalho. E aí a gente precisa achar uma maneira, né, de trabalhar para provisionar e conceder o acesso apenas em tempo de execução. E aí a gente consegue reduzir a superfície de ataque e os riscos associados ao roubo ou comprometimento de uma credencial administrativa. E aí o Senha Segura Go, como solução PDM, permite exatamente implementar essa abordagem just in time, ou seja, que o acesso ele é concedido apenas em tempo quando o usuário necessita desse acesso, e aí facilita, implementa, né, permite a implementação do princípio do privilégio mínimo nessas operações, atribuindo e também facilitando aí todo o processo de atribuição, mudança e auditoria de privilégios, tá bom? E aí sendo também, além do Senha Segura PASM, que a gente falou já no outro slide, o Senha Segura PDM permite aí uma camada adicional de proteção. E, finalmente, a gente tem o DevOps. DevOps aí é uma indústria que está crescendo muito, então, provavelmente, eu arrisco a dizer que todo mundo aqui já ouviu falar de DevOps em algum momento. Então, eu só vou pincelar aqui um pouco de DevOps, né? O Gartner mesmo reconhece a importância do DevOps. Ele estima que até 2022, 25% de todos os projetos de desenvolvimento de software vão seguir a metodologia DevOps, desde a concepção até a entrada em produção. Hoje, esse número está em 10%. E considerando que os times de desenvolvimento trabalham com uma enorme gama de aplicações para construir, e aí eles vão construir, testar, implementar, executar todas essas aplicações no ambiente, inclusive aí as aplicações de terceiros e de código aberto, né? Essas ferramentas, como, por exemplo, o Jeff, o Kubernetes e o Jenkins, que são ferramentas de DevOps, armazenam uma quantidade expressiva de credenciais, quando eles vão executar os projects, os playbooks, os scripts, que estão gerenciados por essas ferramentas. E aí vale lembrar que as credenciais possuem também alto nível de privilégio. Quando essas ferramentas e os processos são utilizados inadequadamente e aí causam algum tipo de violação, isso se resume a uma falta de proteção de contas privilegiadas. E aí uma das ferramentas e processos que pode trazer benefício ao ciclo, né, de desenvolvimento de software está relacionada à gestão de acesso privilegiado. E o Senha Segura aí tem um módulo exclusivo para a gestão adequada de segredos DevOps. Permite aí esse módulo nosso, o DevOps Secret Management, permite aí descoberta, gerenciamento, rotacionamento e também fornecimento de secrets. E aí evita que essas secrets fiquem embutidas em código ou de forma não segura no ambiente de ferramentas e aplicações. E aí, qual é o resultado disso? Redução do tempo para alcançar maturidade em ambientes DevOps e também permitindo a implementação do DevSecOps. Em suma, o que é então o PAN? O PAN é uma tecnologia que o objetivo dela é prevenir, auxiliar as organizações a prevenir ataques cibernéticos realizados através de credenciais privilegiadas. E aí a gente vai garantir a conformidade com legislações de proteção de dados e também com outros tipos de política. A gente consegue aí impedir ataques
mitigar riscos de insiders, né, de ameaças internas, melhorar a eficiência operacional, proteger ambientes cloud e virtuais e também consegue proteger pipeline DevOps. E também permite aí conformidade com PCI, com SOX, com NIST, com syscontrols, com IPA, né, que aí a indústria com maior custo de vazamento. A gente está trazendo aí de novo esse número para reforçar. Agora, a evolução do PAN. A gente viu aqui como o PAN é necessário para gerenciar, né, essas credenciais privilegiadas, e aí a evolução do PAN. Né? 20 anos atrás, a gente tinha poucos usuários, muitos privilégios, todos os ativos eram on-premises, né? Então a gente tinha aí contas admin, em ativos de rede, servidores, supervisors. Depois, a gente tem aí a era da automação. Muitas APIs, poucos privilégios, então muita integração também. E aí, de 10 anos para trás, a gente tem aí os ambientes cloud, né, AWS, Azure, ambientes virtuais. E aí, de poucos anos para cá, a gente vai ter aí o ambiente de IoT e de DevOps. E aí, crescimento de credenciais, né, a gente já falou sobre isso. E aí, nesse contexto, implementar a adequada gestão de acesso privilegiado trata de proteger o que a gente chama de chaves do reino, né, como a gente chama credenciais privilegiadas. Que podem, essas credenciais caírem em mãos erradas, podem abrir portas indevidas e aí expor a organização, né, o castelo, como a gente gosta de chamar, a invasores maliciosos. E aí, por causa da sua importância e impacto, as credenciais privilegiadas são o alvo favorito de atacantes maliciosos. De acordo com o Gartner, até 2022, 70% das organizações vão implementar algum tipo de prática PAN para todos os seus casos de uso. Vai ser aí um aumento de 40% em relação a hoje. Sua empresa vai estar entre as 70%, que vai, de alguma maneira, implementar a gestão do acesso privilegiado em seu ambiente. E aí, não precisa nem acreditar no que eu estou falando, o Gartner aqui está dizendo, 2 anos seguidos, o Gartner reconheceu a importância de se implementar a adequada gestão de privilégios, e aí elegeu por 2 anos seguidos como o projeto número 1 em segurança da informação, o PAN. E aí o Gartner fala que quando a organização é capaz de implementar os controles adequados de gestão de acesso privilegiado, que é possível aí endereçar as necessidades de cibersegurança, reduzindo assim riscos. E aí esses riscos incluem falta de visibilidade dos ativos conectados na infraestrutura e também suas respectivas credenciais e privilégios. E também falta de acesso, de gestão dos acessos privilegiados e a falta de rastreabilidade também das ações realizadas no ambiente. Esses riscos de negócio que o Gartner fala estão diretamente relacionados, pois é impossível rastrear o que não se gerencia e a gente não consegue gerenciar o que não se conhece. Então, é muito importante a gente ter visibilidade de todos os ativos que estão instalados na nossa infraestrutura. Como implementar o PAN? E aí, a implementação da adequada gestão de acesso privilegiado envolve os seguintes aspectos, né? Pessoas, processos e tecnologia. Desses aí, o que eu considero aí os mais difíceis são as pessoas e os processos. A tecnologia é fácil, você, assim, relativamente fácil. Você tendo dinheiro, você consegue comprar o que você quiser em termos de tecnologia, mas não adianta o estado da arte em tecnologia, ou PAN, ou o que seja, se processos de negócio não são bem definidos, se as pessoas não têm a adequada consciência cibernética, tá? Nesse caso, endereçar esse aspecto, né, da tecnologia sem trabalhar os demais pode resultar nos mesmos riscos de segurança, até maiores, além dos impactos de orçamento, o que aí afeta a continuidade do negócio. Tá? E aí, a nossa recomendação, pelo menos minha recomendação final, é estabeleça processos, aumente a consciência cibernética, o barato não vai sair caro para você, se você fizer isso. E também adquira soluções de cibersegurança.
E aí o Senha Segura uma delas para poder gerenciar adequadamente os riscos em segurança cibernética. E a gente quer introduzir aqui com vocês o método RUV, que é um método de melhoria contínua da segurança, e que a gente chama também de gestão completa do ciclo de vida do acesso privilegiado. Então, enquanto o PAN tradicional, ele só se preocupa com partes específicas, né, do ciclo de vida do acesso privilegiado, no Senha Segura, a gente considera que todo o processo de gestão do acesso privilegiado deve ser considerado pelos responsáveis de segurança da informação nas empresas. Isso vai desde a descoberta de ativos, né, que a gente viu mais cedo, credenciais e também certificados digitais, que a gente tem uma solução dedicada para a gestão de certificados digitais, e além do provisionamento de acesso, até a visibilidade das ações executadas no ambiente, passando aí pela gestão de privilégios e do acesso também, quando as ações privilegiadas são efetivamente executadas. E aí a gente consegue considerar, é possível considerar o processo do PAN, né, da gestão do acesso privilegiado, em um ciclo de vida, em um ciclo que a gente chama de ciclo de vida do acesso privilegiado. Segundo Gartner, as ferramentas de PAN devem permitir tanto a descoberta quanto a gestão, quanto o controle das contas administrativas. E aí a nossa abordagem de gestão do acesso privilegiado, tá? A gente considera aí, dentro da gestão do acesso privilegiado, a gente considera 4 níveis de maturidade em gestão de acesso privilegiado, tá? Então a gente pode ter aí, a gente pode fazer uma avaliação rápida aí da sua empresa, qual é o nível que a sua empresa está. Então a gente tem aí o nível 0, que você não tem nenhum controle, você tem usuários genéricos para acesso aos seus dispositivos e nenhum tipo de rastreabilidade das ações privilegiadas. Aí, qual é a recompensa disso? É nível máximo de risco e nível mínimo de maturidade em PAN. Depois a gente vai ter um controle nível 1, né, que vai ter o controle mínimo. A gente vai ter usuários pessoais privilegiados, mas a gente ainda tem pouca rastreabilidade das ações que são executadas no ambiente. Continuamos com risco alto e ainda baixa maturidade em PAN. Próximo, a gente vai ter aí um maior nível de controle, porque aí a gente já utiliza uma solução de PAN, apesar de não utilizar todas as suas funcionalidades, mas a gente pelo menos aí já utiliza o mínimo que ela consegue oferecer a gente. E o que é a consequência disso? Maior rastreabilidade das ações privilegiadas executadas no ambiente. E aí, finalmente, a gente vai ter o nível máximo, né, de controle e também máximo de maturidade, e com risco mínimo, você consegue reduzir aí a superfície de ataque. Você aí utiliza a solução de gestão de acesso privilegiado com todas as suas funcionalidades, tudo que ela consegue oferecer a você. Você consegue bloquear os dispositivos para realizarem qualquer tipo de acesso fora da solução. Ou seja, você vai bloquear todas as portas para qualquer tipo de acesso. A pessoa só vai conseguir fazer acesso através da solução de PAN. Você vai ter a descoberta e onboard contínuos aí para garantir que você consiga gerenciar tudo que você tem no seu ambiente. Aí você também vai adotar aí controles como múltiplo fator de autenticação para executar sessões remotas, para autenticar na ferramenta. Então, como a gente está falando aí de ambiente Zero Trust, um dos mecanismos de você reforçar a implementação do Zero Trust é você reforçar esses pontos de controle. Além disso, a gente vai ter workflow de aprovação também, e segregação de contas de usuário e administrador com controle de privilégios, né, que é o que o Senha Segura Go faz. E aí, dentro do nosso ciclo, né, de acesso privilegiado, a gente está falando desde ações de antes do acesso, então o acesso nem foi provisionado ainda, mas você já está se questionando aí por quê e onde vai ser o acesso, desculpa, vai envolver aí gestão de workflows e escalação de privilégio, e além disso, provisionamento de identidade de máquina. A gente está falando aí de provisionamento de acesso, de concessão de acesso, de certificados digitais
também, apesar de não ter incluído aqui. E aí a gente vai ter, depois desse primeiro passo, a gente vai ter durante o acesso, né? Quando o acesso foi executado, quais foram as ações que foram executadas no momento, e aí a gente vai conseguir acompanhar as atividades executadas pelo integrante em tempo real, monitorar e analisar o comportamento desse usuário, e além disso, gerenciar a complexidade das tarefas. E aí, depois que a gente faz o acesso, a gente vai agora vai perguntar como o acesso foi feito, né? Então, a gente vai avaliar todos os rastros de auditoria e também a solução que permita a auditoria completa sobre as ações executadas no ambiente. E aí, implementando esses controles adequados, desculpa, de gestão de acesso privilegiado, é possível endereçar as necessidades de cibersegurança. E a gente consegue reduzir os riscos associados. Alguns desses riscos incluem aí a falta de visibilidade dos ativos, né? A gente já viu que é impossível você gerenciar aquilo que você não conhece. E a falta de gestão também dos acessos privilegiados e a falta de rastreabilidade das ações realizadas no ambiente. E aí os riscos estão diretamente relacionados, né? Agora que a gente está trazendo isso para o método RUV, a gente vai ter o antes, né, que é a parte toda de identificação do acesso. Essa parte é o primeiro passo do ciclo de vida. E aí, para implementar a gestão de acesso privilegiado, primeiramente a gente vai precisar mapear, identificar todos os ativos conectados no ambiente, além de suas respectivas credenciais, inclusive aí certificados digitais. E aí o Senha Segura, ele vai permitir a descoberta, o cadastro e a gestão desses dispositivos, credenciais e certificados digitais. Ele consegue varrer e analisar toda a rede para, assim, qualquer ativo que seja inserido no ambiente possa ser automaticamente cadastrado na solução, permitindo, assim, total visibilidade sobre o que a gente já chamou aqui de chaves do reino. E aí toda a ferramenta de PAN, né, deve garantir que qualquer conta tenha os privilégios suficientes para completar as tarefas atribuídas a ela, reduzindo aí ou eliminando os privilégios sempre que possível. É o que a gente chama aí de princípio do privilégio mínimo, né? Uma forma adicional aí de reduzir a superfície de ataque é utilizando também just-in-time, como a gente falou aí, que acontece com o nosso PEDM. Né? Segundo o Gartner, até 2022, mais da metade das empresas que utilizam ferramentas de PAN vão dar ênfase ao acesso just-in-time, que aí você reduz muito a superfície de ataque. A credencial ela não está provisionada, ela é provisionada em tempo de acesso. E aí vale lembrar que os aspectos de Zero Trust devem ser abordados nas políticas de identidade, né? Por exemplo, uma solução de segurança pode oferecer algum tipo de política, né, de sempre verificar ou sempre monitorar para a identidade de terceiros e fornecedores. E o Senha Segura permite isso. Ele permite que você verifique, controle políticas de acesso, inclusive nossa granularidade de acesso foi elogiada entre os fornecedores de PAN no relatório da Forrester de PIN para o Wave, né? O relatório deles de PIN. E eles consideraram a nossa granularidade de acesso uma das melhores do mercado. Então, para a gente conseguir oferecer esse tipo de granularidade aí de acesso, né? Uma política aí de sempre verificar pode exigir uma autenticação de múltiplo fator, por exemplo. Então, o Senha Segura ele consegue, dentro desses grupos, ele dizer, olha, para esse tipo de ação, caso isso seja detectado, vamos executar dessa maneira, vamos inserir um múltiplo fator de autenticação. E aí, as organizações que normalmente iniciam a implementação do Zero Trust, elas podem trazer, elas podem começar isso, né, como também a parte de gestão, tanto de gestão de suprimentos, quanto redes, quanto também credenciais privilegiadas. A gente vai ter aí a funcionalidade do Scan Discovery, né, para poder fazer a descoberta, o cadastro e a gestão dos dispositivos. E aí qualquer ativo inserido no ambiente vai ser automaticamente cadastrado no Senha Segura. Depois a gente vai ter a gestão de credenciais. Então, o Senha Segura permite a gestão de sessão remota e permite também a gestão da credencial.
E aí, para mitigar vazamento e risco de dados para a empresa, algumas das melhores práticas de senha incluem a gestão de credenciais em um cofre de senhas a partir de utilizando aí recursos de troca automática, tanto aí por uso, por decurso, ou por horários predeterminados. Previne aí que usuários compartilhem senhas ou realizem acesso fora da solução. A gente vai ter aí força de senha também. Então, Senha Segura, ele é aderente a políticas de senha. Então, qualquer que seja a política de senha da sua organização, a gente consegue oferecer essa política de senha, né? Que aí você vai ter essa combinação de símbolos, de números, de letras, permitidos ou não, a quantidade de cada um, se eles vão se repetir ou não. Então, toda essa flexibilidade de geração de senhas, o Senha Segura permite. A gente agora está no segundo passo, né, do ciclo de vida do acesso privilegiado, que aí fala das ações realizadas durante o acesso, o que inclui aí a gestão adequada desse acesso. E aí o Senha Segura, uma solução de PAN, né, ela deve permitir que os usuários administradores que vão ter permissão de acesso à senha de uma credencial para fazer, por exemplo, um acesso físico, e o grupo também de usuários que pode utilizar o acesso remoto oferecido pela solução, para poder acessar aí um dispositivo-alvo, um sistema ou aplicação. Isso tudo aí de maneira just-in-time, exatamente para a gente estar aderente aos frameworks baseados em confiança zero, permitindo aí reduzir essa superfície de ataque. E aí, durante o acesso, também é necessário registrar todas as atividades de usuários privilegiados. O que significa isso? Permitir visualizar quais os sistemas e quais os dispositivos que estão sendo acessados e também qual o nível de privilégio do usuário. Todas as sessões do sistema recomenda-se que devam ser gravadas em vídeo e texto para garantir que qualquer ação que foi executada no sistema possa ser rastreada e auditada posteriormente. E aí você consegue encontrar a causa de um incidente cibernético ou então atender, né, uma demanda de auditoria. Eu acredito que muitos aqui estão sujeitos à auditoria. Além disso, a solução de PAN deve ser capaz de detectar, alertar e responder qualquer tipo de atividade de usuários, né, baseados nos seus perfis de utilização. A gente viu mais cedo aí que o Senha Seguro ele permite, né, essas granularidades de perfil, e aí é possível impedir aí o sucesso de um ataque em andamento. Isso tanto para credenciais humanas quanto para credenciais de máquina. Depois, aí a gente vai ter dentro desse pilar o monitoramento, né, dessas ações privilegiadas, a gente vai ter a parte da análise de ameaça, do threat analysis, que aí vai ter tampa auditoria, alerta, bloqueio de comandos, tudo isso em tempo real, e aí a gente consegue marcar a pontuação em comandos executados e também detectar movimentação lateral e elevação de privilégio também. E aí, na parte de User Behavior, a gente tem, inclusive, uma ferramenta que a gente considera aí uma inovação, que é o KDI, né, Keystroke Dynamic Identity, que ele permite você, a partir do padrão de digitação, você consegue detectar aí alguma normalidade no comportamento do usuário. Lógico que aí a solução vai aprender, né, como o usuário está digitando. E aí, esses acessos ou consultas suspeitas podem ser realizadas através de uma série de critérios, que aí pode ser número de acessos em acesso, horário incomum, origem desconhecida, duração atípica, tudo isso pode gerar alertas para que o pessoal de auditoria possa entrar e avaliar o acesso que foi realizado. E aí, a gente vai ter o último passo, né, que é o depois. A gente já concedeu acesso, a gente já realizou as ações que foram necessárias. Então, o terceiro passo aí desse ciclo de vida é verificar tudo o que foi executado nos ativos gerenciados pela solução de PAN, né, pelo Senha Segura. E aí, a solução ela deve ser capaz, né, de identificar e permitir que os administradores da solução possam auditar eventuais violações ou abusos de privilégio durante esses acessos executados no passo anterior, né, nos 2 passos
anteriores, tanto a concessão do acesso quanto a realização do acesso. Isso facilita e permite garantir toda a rastreabilidade das ações executadas, facilitando o processo de auditoria das configurações realizadas. E aí, quando a organização ela consegue gerenciar o uso de uma credencial privilegiada, permite a qualquer organização, time de segurança, né, responder de maneira muito mais rápida a incidentes e aí consegue reduzir custos operacionais. O sistema de monitoramento dessa solução, ela vai permitir aí a coleta e transmissão, né, por meio de APIs ou de integrações das variáveis de monitoramento desse ambiente e dos seus componentes. E aí a gente consegue economizar recursos na implantação, né, com suporte com fornecedores, que elas estão integradas, e aí trazer ganhos operacionais aí no processo de resolução de problemas. Então, a gente tem aqui o ciclo completo, desde a garantia da identidade até a auditoria automática das configurações realizadas. E aí, trazendo aqui os nossos diferenciais, né? O que é que o Senha Seguro oferece de diferencial para ser a solução de PAN. Então, primeiro, a gente tem o argumento de sermos uma solução turnkey. Então, a gente precisa apenas de uma máquina virtual dentro do ambiente. Isso permite que a gente consiga, em menos de um dia, a gente consegue instalar e implementar a solução. Isso sem nenhum tipo de custo adicional, com licença de banco de dados, nem de outro tipo de servidor. Então, o Senha Segura já está pronto para ser utilizado. User Experience, fantástico. Temos o nosso Wizard, que permite a instalação através de um passo a passo, muito fácil, muito rápido, menor curva de aprendizado. E aí, a gente é uma solução também future ready, estamos prontos para o futuro. A gente tem um processo de atualização automático, que você consegue atualizar a solução diretamente com o nosso servidor, tá bom? E isso aí, a gente oferece isso tudo dentro de uma plataforma all-in-one para a gestão completa do acesso privilegiado, passando aí pelo PAN, pelo endpoint, né, pelo PEDM, pela parte de DevOps e pela gestão de certificados. Benefícios e resultados, agora. Para a gente finalizar, a gente vai ter aí o ajuste correto entre os privilégios e os acessos dentro da infraestrutura, o que garante aí um equilíbrio entre segurança e produtividade. Acho que todo mundo aqui já conhece o jargão de que quanto maior a segurança, né, quanto mais controles você estipula dentro do seu ambiente, menor a produtividade. E aí, quando você relaxa também os controles de segurança, você consegue aumentar a produtividade. O ideal aí é que a gente consiga equilibrar os dois pilares, né, as duas engrenagens aí, deixar elas funcionando de maneira harmônica, para que todo mundo consiga trabalhar, logicamente, mas que todo mundo tenha um nível mínimo de segurança. Conformidade com regulações e políticas de segurança, inclusive a GDPR, SOX, LGPD. Então, tanto regulações de poder de lei, né, quanto também regulamentações aí de indústria. Implementação do princípio do privilégio mínimo, que isso daí, todas essas grandes regulações aí exigem que seja implementado, e aí, garantia de continuidade do negócio. Menores riscos de negócio, menores riscos em cibersegurança, menores riscos em PAN, todo mundo em paz. Resumindo aí, PAN é crucial. O Gartner já elencou aí 2 anos seguidos, o Gartner fala muito, não só o Gartner, toda a indústria de segurança vem falando sobre a necessidade de proteção de credenciais privilegiadas. Então, 2020 foi o ano do ransomware. Todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu falar em ransomware. Esses casos que eu trouxe aqui no webinar são todos de casos do segundo semestre. Então, não são casos antigos que aconteceram ano passado. Tudo isso aconteceu esse ano. Então, é importante que a gente, como organização, a gente consiga escolher uma plataforma completa e simples também de implementar, para a gente conseguir endereçar não só as necessidades atuais, quanto as necessidades futuras, sem muita fricção para os usuários. Então, uma das tendências
que dessa pandemia que cresceu muito é a questão da experiência do usuário, a experiência do customer experience, do user experience, isso está muito em alta. Então, é preciso que seja simples, é preciso que seja amigável. Então, isso tudo a gente já tem em mente e a gente tem trabalhado para fazer a solução o mais amigável possível ao usuário. Para que a gente possa, exatamente quando o Gacho fala, gerenciar os riscos de acesso privilegiado. E que isso é virtualmente impossível sem soluções de PAN. Tá bom? Tudo claro? Quer saber mais? Entra no nosso site www.senhasegura.com/demonstração, que o nosso time vai fazer uma demonstração no seu ambiente. É muito rápido, é muito fácil, beleza? Eu quero também, enquanto a gente vê se tem perguntas, eu quero deixar aqui a nossa pesquisa de satisfação do webinar, tá? Por favor, respondam a pesquisa, que é muito importante para poder a gente fazer um webinar bem bacana para vocês. Bom, não temos perguntas, então tá bom. Como não temos perguntas, então, eu queria agradecer a todo mundo pela participação do webinar, tá bom? Me coloco aí à disposição, meu e-mail está aí dentro, aí na apresentação. Queria agradecer a todos pela participação e até o nosso próximo webinar.